Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas professoras, aquelas plantas que as pessoas usam para o aprendizado, e trazer esse conhecimento um pouco assim estranho, muito ligado a conhecimentos de pagelança, muito ligado a conhecimentos que vêm de tradições assim muito primitivas até a nossa consciência, como por exemplo determinados chás de plantas como a conhecida Huasca, conhecida também como o chá espiritual, ou seja, um chá que permite fazer com que a pessoa mude o seu estado de consciência para outras realidades suprassensíveis, para realidades metafísicas. E muitas pessoas também têm dúvidas, será que devem, será que não devem, será que podem, será que não podem, será que é aconselhável ou não tomar, usar desses tipos de chás, como por exemplo Huasca, conhecidos como plantas professoras, para despertar a espiritualidade e que às vezes podem transformar uma pessoa, tornando-a mais sensitiva, tornando-a mais cônscia de si mesma e também do processo evolutivo. E através de todos esses questionamentos que constantemente recebo, nós temos uma dúvida primeiro, uma grande dúvida sobre as plantas professoras. Será que o que vem através desse conhecimento é real? Será que tudo isto pode e deve ser usado num processo de busca da espiritualidade? Em cima disso, então, nós vamos tratar o tema de hoje, que vai ser as plantas professoras. E nós temos aqui na América do Sul a maior dádiva que Deus poderia dar à humanidade, chamada de Amazônia, um verdadeiro templo natural, um verdadeiro paraíso ecológico, uma dádiva não só para nós brasileiros, como também para todo o planeta, para todo o nosso querido planeta Terra. E veja que naquela imensidão da Amazônia nós temos centenas de milhares de espécies de plantas que sequer o homem tem catalogado e até mesmo conhece. Veja que todas estas plantas, cada planta em si tem uma finalidade, nada existe ao acaso. Como eu disse, o acaso é uma lei que o homem desconhece, porque nada é casual, tudo é causal. Assim sendo, cada planta tem uma finalidade, tem um objetivo, e o homem sequer conhece a capacidade que existe dentro da própria Amazônia. Mas extratos, tinturas mães obtidas de plantas, gradativamente, com o tempo, elas estão sendo conhecidas, estão sendo colocadas em prática no dia a dia, para fins medicinais, para fins assim de fortalecimento de nossa saúde. E nós sabemos que tudo que existe na manifestação, no nosso mundo manifestado, tudo tem sempre dois aspectos, tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu polar, tudo tem o seu oposto. Assim, na natureza, tudo é polar. E esta polaridade existe e está presente em todos os reinos, tanto no mineral, como no vegetal, como no animal e também no próprio reino humano. E no vegetal, existem realmente vegetais que mostram-se totalmente antagônicos em relação a outros. Existem extratos, tinturas hipervenenosas que podem nos matar em questão de segundos. Existem extratos também, tinturas que podem nos revitalizar, que podem nos aumentar o tônus vital, que podem também sanar, curar toda e qualquer doença que existe. Ao olhar clarividente, aquilo que é emanado de uma doença, a gente também enxerga pela mesma clarividência no reino vegetal. Ou seja, determinados animais, eles têm percepções, porque o animal, ele tem dentro de si registros de instinto, e ele sabe o que ele deve comer no mato, através do que ele sentir intimamente no seu estado de ser. Então o animal sabe, por exemplo, quando ele está ruim do estômago, ele vai procurar no mato um arbusto de losna para realmente poder se tratar. Então o animal sabe o que deve comer. Em geral, cada animal tem esse conhecimento inserido no próprio instinto. Então veja que atrás dos mistérios da Amazônia, atrás de toda esta vegetação exuberante que o homem ainda não conhece em sua plenitude, existem com certeza remédios e possibilidades
para curar toda e qualquer doença que existe, incluindo doenças terríveis como a própria AIDS e também como o próprio câncer. Realmente existem muitos extratos que desenvolvem vícios e que causam também dependência. Veja que o maior prazer que o homem tem, ele acha no reino vegetal, que são as drogas. Prazer este efêmero, prazer este falso, que faz com que o ser humano fique dependente desses extratos, destas inas como a gente conhece. Então existem extratos que desenvolvem vícios, extratos que causam dependência, como por exemplo a cannabis sativa L, a popular maconha, a cocaína, drogas em sua maioria alcaloides, mas também, por outro lado, em polaridade, existem extratos que libertam vícios, que causam independência e que permitem uma amplitude consciencial, como por exemplo na tradição dos chás ou das plantas espiritualistas, das plantas professoras, nós temos a ayahuasca e chás espirituais. E existe também extratos que dão prazer, extratos que dão desprazer, extratos que curam, extratos que matam, extratos que escravizam, extratos que libertam, extratos que encantam, extratos que desencantam, extratos ruins, bons, extratos diabólicos, extratos divinos, extratos sempre dentro desse jogo polar. E em toda esta enorme selva amazônica surgiu então o ayahuasca. Ayahuasca, que é um chá feito pelos nossos índios da floresta. Um chá que provoca realmente um confrontamento do silvícola, do índio, com a sua própria valentia. E em cima desse processo, tomando este chá, ele enfrenta a força que existe na natureza pelos efeitos amargos, pelos efeitos que a ayahuasca provoca ao próprio indígena. E à medida que o silvícola, que o indígena, consegue vencer todos esses efeitos da ayahuasca, ele então pode ser transportado, transmutado para um estado de êxtase junto aos espíritos que existem dentro da própria floresta, aos espíritos da própria natureza, que entre nós aqui nós conhecemos como elementais. E em cima de toda esta prática dos pajés que passavam isto aos grandes valentões da própria tribo, nós tivemos na década de 1930, uma pessoa com o nome de Irineu Serra, que entrando em contato com todo esse conhecimento, com toda esta tradição indígena, ele então trouxe este produto conhecido como ayahuasca, esse produto indígena dos pajés para o mundo civilizado, o que deu então toda uma origem de uma prática diferenciada conhecida como chá de Santo Daime. E aí então veio todo um processo que a princípio recebeu uma crítica muito grande, porque julgava-se na época que este tipo de chá, o chá de Santo Daime, que é este original ayahuasca da Amazônia, realmente criasse dependência. E depois provou-se que não. Isto então popularizou o que é usado hoje com o nome mais simplificado de Roasca. Então, é H-O-A-S-C-A, Roasca, que se pronuncia com R, Roasca. E este chá, que foi trazido diretamente dos pajés, diretamente dos indígenas da Amazônia para os centros culturais, ele acabou sendo utilizado também nos centros espíritas e também através de práticas espiritualistas, como uma espécie de uma alavanca, como uma espécie de um elemento auxiliar para despertar capacidades mediúnicas, para despertar contatos com outras realidades e também o poder de autocura, um poder de autoconhecimento, usando as próprias forças da natureza contidas dentro desse produto chamado de Roasca, conhecida como a mais forte e a mais espetacular das plantas professoras.
E existem também combinações deste produto ou deste material conhecido como hoasca com outros vegetais. E aí então nós temos uma série de movimentos, uma série de práticas que se centram, que se focam em cima da beberagem deste chá. Ou seja, existem preparações ao lado, preparações prévias, e depois então, como parte culminante da cerimônia, afastados da civilização, em espécies de comunidades ou em espécies de sociedades ou uniões, então faz-se todo este processo da beberagem deste chá. Chá realmente é uma palavra muito antiga. Esta palavra chá, ela tem a sua origem dentro da própria tradição chinesa e identifica um tipo de vegetal. O chá é por si mesmo uma planta e é da família das conhecidas teáceas, originárias tanto da China como também da Índia. E daí vem a palavra tea do inglês, o de tea, né, de tia, ou de teáceas. E tanto o chá como o tea, este produto que é obtido por uma cocção das folhas, é representado então um processo assim de transportar produtos típicos daquele vegetal através de uma solução para que o homem possa usar aquele produto por esta dissolução daqueles materiais. E isto é obtido através da fervura também, ou então da infusão das próprias folhas para extrair o seu princípio ativo. E dentro de um chá nós temos o mesmo princípio ativo, porque chá é uma folha também, exatamente como o café, onde o café nós temos o frutinho do café, e através desse processo do vegetal nós temos o mesmo princípio ativo do chá e do café, que é a cafeína. E no chá nós temos a teofilina, e estes são produtos tipicamente estimulantes. Então, tomar chá, tomar café, muitas pessoas pensam que o chá acalma. Não, o chá na realidade é estimulante. E este chá de huasca é uma fervura, ou então uma infusão, um cozimento durante muito tempo de um cipó, que é a trepadeira de uma árvore chamada mariri. Então, nós temos uma pequena árvore e nesta árvore tem uma trepadeira que dá este cipó chamado de huasca. E ele se cobre de flores rosas, e isto então despertou a atenção dos índios para usar este cipó dentro do seu dia a dia. E este cipó também é muito interessante. Quando nós pegamos o cipó huasca da trepadeira da árvore mariri e nós cortamos transversalmente, nós vamos ver que dentro da própria região de corte existe uma figura colorida, rósea, que dá o aspecto de uma própria rosa interna. A rosa externa do mariri se projeta dentro do próprio cipó como a rosa interna do mariri. Então, isto tudo levou o indígena a um mistério. Como que um cipó pode ter no corte transversal a figura, por exemplo, de uma rosa? E aí então ele começou a fazer práticas com esse cipó. E à medida que este cipó é cortado em pequenos pedaços e é feita então esta fervura, todo esse processo de fervura, aquele caldo obtido é realmente o chá que a gente chama de huasca. E é uma indicação muito primitiva, uma indicação natural, que existe lá dentro daquele cipó um mistério, que é o próprio mistério da rosa. Todos nós sabemos o simbolismo da rosa mística, o simbolismo da rosa, dos Rosa Cruzes, que é o próprio símbolo de São Germano, através de uma de suas manifestações, como Christian Rosenkreuz. Então, nós temos a rosa como um símbolo muito interessante. E dentro desse cipó, nós temos também esta mesma rosa, símbolo presente em todos os verdadeiros templos iniciáticos. Ou seja, a rosa significa o amor universal, a rosa significa a perfeição, a rosa significa este atributo divino que nós chamamos de amor. E huasca, ela tem então, a huasca tem a figura da rosa dentro do próprio cipó.
É só cortar o cipó, a gente vê esta rosa lá dentro. E a rosa, então, é o elemento que representa a força, que representa o amor. E muitas associações, muitos grupos que usam o Huasca, eles consideram, então, esse processo como a base da sua cultura, a base da espiritualidade, e por isso que chamam o Huasca de uma planta chamada professora. Então, os simbolismos exteriores se refletem dentro do próprio cipó. E junto com tudo isso, são colocados também outros produtos, várias outras plantas ou várias outras ou folhas de outros vegetais, exatamente para mudar os efeitos. Ou seja, se a gente simplesmente tomasse um chá de Huasca, nós teríamos visões praticamente em branco e preto, teremos visões assim, cinzas que vão de tonalidades claras até tonalidades mais escuras. É a mesma coisa que assistir uma televisão em preto e branco, assistir um filme não colorido em preto e branco também. Mas à medida que são incorporadas outras plantas, que também não são plantas assim que criam dependência, mas têm o efeito alucinógeno, ou seja, o que é alucinógeno? Quer dizer trazer luz. Então, determinadas plantas permitem trazer luz misturada junto com a Huasca, e a pessoa então passa pelos próprios efeitos da Huasca, e aquilo que ele vê também é revestido de algum efeito luminoso. Então, muitos produtos são adicionados, o que aqui requer uma atenção especial de quem usa esta prática, para não usar produtos perigosos, obviamente. Mas outros produtos são adicionados para dar luz, para trazer efeitos luminosos ao próprio chá Huasca. E esse chá, ele tem uma característica muito especial. Ele é extremamente amargo, ele é ruim de ser tomado. Realmente, tomar este chá é muito complicado. Isto, então, exige uma dose, assim, de coragem inicial para tomar esse produto. Isto exige, então, toda uma preparação prévia que é feita por um orientador para quando chegar no momento máximo deste ritual, então a pessoa vai tomar este chá. Mas após tomar, obviamente existe um desconforto muito grande. Automaticamente aquela amargura, todo aquele produto que o chá tem, quando entra dentro do estômago, ele cria um bolo estomacal. E aqueles princípios ativos do cipó, eles se fazem sentir. E eles trazem à tona todos os seus efeitos e liberam cargas psíquicas negativas. Então, a pessoa consegue, através da ingestão do chá, se livrar de influências psíquicas negativas, de remorsos, de processos assim, de não usar o perdão, processos de culpa. Tudo isso realmente se funde dentro de um bolo, dentro da pessoa, e tudo isso se mescla, se mistura com os efeitos amargos do chá. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa tem dentro de si como amargura, se mistura, se mescla com a própria amargura do chá. E isto vai crescendo, vai criando um desconforto muito grande, um desconforto físico enorme, e isto então se une, o desconforto físico ao desconforto psíquico, ao desconforto emocional, até que a pessoa fica num estado assim de total desconforto. Desconforto estomacal, desconforto físico, desconforto emocional, e tudo que ela tem de lixo dentro dela se mistura com aquilo que parece ser um lixo em cima do chá que ela tomou, e ela é obrigada então a jogar tudo isso para fora. E através do próprio vômito, provocando o vômito, ela joga fora todo aquele bolo físico que está causando desconforto físico. E à medida que a pessoa consegue vomitar e jogar para fora tudo aquilo que está provocando o desconforto físico, automaticamente o desconforto emocional também é expelido junto com o vômito. E à medida que a pessoa vai vomitando, ela vai vomitando para fora também, além dos fatores físicos, também os fatores psíquicos, também os fatores emocionais. E toda aquela amargura do cipó vai junto com a amargura da sua própria alma, com os seus dissabores, com as suas tristezas, com as suas melancolias, com todo o seu mal-estar. E você, querido e querido ouvinte, já passou por um processo de vômito. E após
aquela sensação ruim do vômito, o que que vem? Vem uma sensação gostosa. Depois que nós expulsamos aquele bolo, aquela coisa ruim, depois que nós expulsamos a amargura, vem então uma sensação de alívio, uma sensação de conforto, uma sensação mais do que gostosa, que vai crescendo, vai acalmando, a pessoa sente-se aliviada e automaticamente isto tudo pode ser conduzido para uma situação de felicidade, para uma situação de êxtase, para uma situação de bem-estar, para uma situação até mesmo de plenitude de ser. Então veja que atrás de todos esses mecanismos físicos dessa amargura, conseguimos jogar para fora a amargura da própria alma. E este é o mecanismo inicial real que o chá proporciona. Mas estes efeitos podem ser realmente transmutados, eles podem ser perdidos, eles podem ser desviados, podem ser enfraquecidos, como também podem ser intensificados, podem ser dirigidos. Ou seja, através de uma preparação prévia. Imagine então que antes de tomar o chá que vai provocar tudo isso, esse chá amargo que vai fazer com que a gente jogue essa amargura fora, junto com a amargura da alma, se antes desse processo a gente fizer uma preparação, onde a pessoa consegue focar a sua amargura, canalizar a sua amargura, sentir toda essa amargura para jogar fora, então a gente consegue nesse processo um efeito maior, não é? Mas se não fizer isso, o chá não vai ter efeito.